petição 189/13, em que se solicita a regulamentação da atividade profissional do trabalhador de call center, no sentido de ser considerada como profissão de desgaste rápido. Para usar da palavra, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, do PS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Começo por saudar os peticionários, os 4.780 cidadãos que subscreveram a petição do Sindicato dos Trabalhadores de Call Center para reconhecer a sua atividade como profissão de desgaste rápido. Independentemente das diferentes visões sobre o objeto desta petição, das soluções concretas que esta petição preconiza, ela é um importante contributo, na nossa opinião, para um debate mais informado, mais concreto, sobre a realidade laboral em que vivem muitos trabalhadores dos call centers. O elevado número de subscritores desta petição, aliás, num setor ou na organização coletiva dos trabalhadores é especialmente frágil, acaba por ser um bom indicador da existência desses problemas. Pessoalmente, eu conheço bem esta realidade, não apenas como deputado que acompanha as questões laborais do PS na Assembleia da República, não apenas como deputado relator em concreto desta petição, mas também por ter sido em tempos eu próprio, nos tempos da minha licenciatura, um trabalhador em regime part-time num call center. Sei bem que muito do que aqui é descrito é verdade. Os call centers empregam hoje, em Portugal, milhares de pessoas. Correspondem a uma fatia importante do nosso PIB. Abrangem muitos setores, da energia aos seguros, das telecomunicações ao turismo. E é também por isso que é importante darmos especial atenção às condições das suas relações laborais e às condições laborais dentro dos call centers. Se há muitos cumpridores, sabemos também que há muitos que não o são, o que é traduzido não apenas nesta petição, mas também nas inúmeras denúncias que continuam a chegar ao grupo parlamentar do PS e, entre muitos outros, aos muitos autos que a ACT tem vindo a levantar relativamente aos call centers. Nós identificamos ritmos de trabalho intensos, turnos constantes, assédio, poucas ou nenhumas pausas, trabalho em espaços fechados com enorme ruído, muita pressão, más condições, impossibilidade muitas vezes de uma simples ida à casa de banho, problemas ergonómicos, tendinites, burnout. Sabemos que tudo isto existe, a que soma uma enorme mancha de precariedade, trabalho temporário e má remuneração. Mais lucro, menos salário é o que tem acontecido nos últimos anos neste setor de atividade. E entre 2016 e 2017, o volume de negócios dos call centers triplicou em Portugal, atingiu quase 300 milhões de euros, mas o salário médio pago aos operadores, aos seus trabalhadores, caiu, baixou 23 euros no mesmo período. Isto não é aceitável, obviamente, nada disto é justo e nada disto é a visão que partilhamos para uma economia mais coesa, para uma economia mais justa e para uma economia mais competitiva. O Estatuto de Desgaste Rápido, que aqui é solicitado, merece, na nossa opinião, um debate mais amplo em sede de negociação coletiva. Merece também uma visão de conjunto mais ampla por parte do legislador em relação a todas as profissões. Mas esse Estatuto não é o único caminho que temos para dotar os trabalhadores de mais garantias, de mais direitos e de mais condições para o exercício da profissão. E por isso gostaria de deixar esta mensagem aqui hoje na discussão desta petição. Por parte do Partido Socialista, aos peticionários e a todos os trabalhadores deste setor que acompanham com atenção esta petição, gostaria de dizer que ouvimos o que nos disseram e que não daremos o dossiê por encerrado esta tarde. Muito obrigado. Muito obrigado também, Sr. Deputado Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, obviamente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda quer saudar os peticionários por trazerem a debate no Parlamento um tema tão importante e que hoje também estão aqui presentes. E o Bloco de Esquerda tem acompanha desde o início as preocupações levantadas e tem trabalhado para fazer passar legislação que tenha um impacto positivo na resolução das mesmas. E o trabalho em call centers não teve até agora, achamos nós, a devida atenção por parte das forças políticas, apesar de, na verdade, não ser uma realidade propriamente nova. Aliás, já tem algumas décadas no nosso país e a sua evolução andou lado a lado com a evolução de empresas de trabalho temporário e de empresas de prestação de serviços ou de outsourcing, o que não é alheio à precariedade aqui existente.
E a propagação de call centers a operar no nosso país foi rápida e hoje abrange praticamente todos os setores de atividade e emprega dezenas de milhares de trabalhadores. E, aliás, de 2016 para 2017, o volume de negócios destas empresas passou de 90,5 milhões de euros para 287,5 milhões de euros, ao mesmo tempo que o salário médio mensal destes trabalhadores baixou 3%. E, portanto, é inaceitável. E apesar de tudo isto e apesar de todas as denúncias que chegam diariamente, é um setor ainda sem regulamentação específica, o que cria problemas a quem trabalha nestes locais que são bem identificados na petição. Horários que não se compadecem com o ritmo de trabalho exigido, muito dele por turnos ou noturno, pausas muito curtas quando existem, atropelos à legislação existente no que toca à possibilidade de realizar necessidades fisiológicas, por exemplo, um clima altamente potenciador de assédio moral, aparecimento de doenças do foro auditivo, respiratório, doenças ergonómicas e doenças psicológicas, onde prevalece o burnout e o esgotamento. E, portanto, acompanhando as preocupações dos trabalhadores, o Bloco de Esquerda tem feito caminho, seja na limitação agressiva do recurso ao trabalho temporário, com uma proposta em discussão de especialidade que reduz fundamentos para o recurso a esta modalidade, mas também no combate ao desgaste rápido, no trabalho por turnos e noturno, em que defendemos horários reduzidos, mais dias de descanso ou reforma antecipada em função do trabalho por turnos. O trabalho de especialidade está em curso e, apesar da resistência da direita e do PS, estamos a lutar para que esta lei avance e proteja também os trabalhadores dos call centers. Mas, além disto, temos também um outro combate a fazer e, por isso mesmo, demos hoje entrada de um projeto de resolução com dois objetivos principais. Em primeiro lugar, o combate ao falso outsourcing e, por isso, exigimos uma ação nacional inspectiva permitindo criar um quadro geral da precariedade e regularizar os problemas encontrados ao longo desta ação inspectiva. E, em segundo lugar, propomos a regulamentação da profissão. A regulamentação da profissão tem que ser feita pelo Governo e, por isso, propomos que este proceda a esta regulamentação, tendo em conta com especial relevância ao horário de trabalho e, em especial, ao horário efetivo em linha, à necessidade de um tempo acrescido de intervalo por hora em linha, intervalos mínimos entre chamadas, e estou a terminar, Sr. Presidente, e um acompanhamento acrescido da higiene, saúde e segurança no trabalho neste setor de atividade, considerando os estudos existentes que apontam para danos muito estendidos na saúde destes trabalhadores. E, portanto, para terminar, Sr. Presidente, os peticionários e os trabalhadores dos call centers sabem que contam com o Bloco de Esquerda para o debate, mas sabem que contam também para o combate efetivo na desregulamentação que existe no setor, nos abusos vividos por milhares de trabalhadores diariamente e dizendo que o desgaste rápido não é a única solução, Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, a regulamentação também. Portanto, teremos a oportunidade muito proximamente nesta Câmara de debater este projeto. É a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Quero, em primeiro lugar, em nome do CDS, saudar os 4.780 peticionários que solicitam a regulamentação da atividade profissional de trabalhador de call center, no sentido de ser considerado como profissão de desgaste rápido. O CDS reconhece que nas últimas décadas se assistiu a um aumento considerável dos trabalhadores que prestam atividade em call center. O mundo tecnológico e cada vez maior número de contactos digitais e telefónicos tem caminhado para este aumento de contactos não presenciais e de empresas que prestam serviços nesta área, nomeadamente em vendas de produtos. Tal como noutras áreas, também nesta, a necessidade de encontrar instrumentos de regulamentação que salvaguardem direitos e deveres de quem presta esta atividade não evoluiu ao mesmo ritmo em que a atividade foi evoluindo. O CDS reconhece que, tal como em toda a atividade laboral, na atividade laboral em call center existe uma penosidade própria. E é evidente que, se existem penosidade própria nesta atividade, também naquilo que é a atividade de call center existem diferentes tipos de trabalhadores. Há
os trabalhadores que trabalham, evidentemente, há décadas em call centers e fazem dessa a sua atividade central, mas há também outros trabalhadores que temporariamente exercem essa atividade, designadamente estudantes universitários ou outros que a desempenham em part-time. Não obstante esta realidade, aquilo que nós consideramos que é fundamental é melhorar o enquadramento próprio desta atividade e aquilo que é a penosidade própria do exercício desta profissão. Ou seja, a atividade precisa de ser mais regulada. São, evidentemente, também por isso necessários instrumentos próprios de regulamentação coletiva de trabalho entre estes profissionais e as empresas que desenvolvem esta atividade e que permitam, desse modo, obviar alguma da penosidade que é própria dessa mesma profissão. E naquilo que diz respeito à qualificação da profissão como desgaste rápido, nós consideramos que são necessários passos prévios para que possa avançar essa análise. Entre eles, a negociação coletiva e a definição destes instrumentos de regulamentação, de modo a que primeiro se faça a análise dessa penosidade e se procure, por essa via, minorar essas mesmas dificuldades. Para já, como nós sabemos, é evidente que nós temos profissões que estão neste momento qualificadas como desgaste rápido e que só será possível equacionar as outras profissões como desgaste rápido, enquadrando no número global de profissões que se encontram nessa mesma situação e para isso é necessário que primeiro, por via da negociação coletiva, se alcancem os objetivos necessários que são o de minorar a penosidade através dos instrumentos de regulamentação coletiva e que são prévios a essa qualificação como desgaste rápido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Sr. Deputado Álvaro Batista, do PSD, faz favor. Sr. Presidente, senhores deputados, o PSD quer cumprimentar os quase 5.000 peticionários que trouxeram ao Parlamento a problemática das difíceis condições de trabalho dos operadores de call center. É uma profissão dura, o PSD sabe-o e preocupa-se. É uma profissão difícil, mas as esquerdas não querem saber. Prova é a circunstância de já estarmos no 4º ano da legislatura e continuar tudo igual na regulamentação da profissão. É uma profissão com elevados índices de precariedade e o PSD preocupa-se. À esquerda fala-se muito da precariedade, mas contentam-se em falar. Em vez de diminuir, com o governo das esquerdas, a precariedade aumentou significativamente. No Estado e no setor privado, também nos call centers. Senhores deputados, com a esquerda no poder vai para 4 anos, não há normas específicas de salvaguarda da segurança e da saúde dos operadores, mas também não são conhecidos quaisquer estudos visando proteger quem se dedica à profissão. Temos assim de lamentar que o Governo, o PS, o Bloco e o PCP, gostando de dizer umas generalidades e umas abstrações sobre os problemas dos trabalhadores, quando se trata de fazer coisas concretas, quando se trata dos problemas reais das pessoas, pouco ou nada façam para os resolver. A generalidade dos trabalhadores dos call centers são alvo todos os dias de sérios riscos laborais. Senhores deputados, sérios riscos laborais pelas posturas a que são obrigados, os movimentos repetitivos, o esforço visual, pelas radiações eletromagnéticas, o ruído e o stress constantes a que se encontram submetidos. O PSD sabe-o e preocupa-se. Preocupamos-nos ainda porque um grande número de operadores de call center são jovens licenciados obrigados a aceitar o trabalho pela falta de empregos qualificados compatíveis com as suas habilitações. Sendo uma das principais reivindicações dos peticionários que a profissão seja qualificada de desgaste rápido, a seriedade obriga-nos a dizer que esta pretensão tem de ser decidida de forma sustentada, com base em estudos onde se evidenciem as suas consequências físicas e psicológicas quando desenvolvida por largos períodos de tempo.
O problema é que não há estudos porque o Governo não os fez. Senhores deputados, a falta de regulamentação da profissão é também da exclusiva responsabilidade do Ministério do Trabalho, pois só ele pode fazer portarias de extensão ou de condições do trabalho. Senhores peticionários, o PSD gostaria muito de ver os vossos problemas e outros problemas do país resolvidos, mas quem manda hoje em Portugal é a esquerda radical e essa só sabe prometer. Prometem tudo a todos para se entreterem a seguir a inventar desculpas de mau pagador. Aliás, a quem hoje ainda ouve o PS, o PCP e o Bloco, há duas ideias que se impõem. Não vão cumprir o que prometeram e já só lhes falta atribuir as culpas ao Marquês de Pombal. Tem agora a palavra a senhora deputada Rita Rato, do PCP. Obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, o PCP saúda a dinamização desta petição e todos os seus subscritores. O PCP acompanha os objetivos de criação e regulamentação da profissão de operador de centro de contactos, de reforço dos direitos de pausa e descanso, de melhoria das condições de trabalho. O PCP não faz como o PSD, que goza com a realidade concreta com que estes trabalhadores são confrontados. Porque aquilo que o PSD aqui fez foi desprezar a realidade com que cerca de 80 mil trabalhadores neste país são confrontados. A seriedade deste debate vai-me obrigar a prosseguir e ignorar a intervenção do PSD. Têm razões de sobra para lutar os trabalhadores dos call centers. No nosso país, serão cerca de 80 mil que todos os dias amassam os lucros de grandes empresas e grupos económicos, mas só conhecem salários muito baixos, precariedade, ritmos de trabalho extenuantes, condições de trabalho péssimos. Existem trabalhadores que ao longo de uma vida inteira desempenham as mesmas funções para a mesma empresa, saltando entre várias empresas de trabalho temporário e outsourcing, sem nunca terem um vínculo à empresa a quem constroem os lucros. Aliás, os lucros destas empresas utilizadoras são proporcionais ao agravamento da exploração, à degradação das condições de higiene e segurança no trabalho, à intensificação brutal dos ritmos e métodos de trabalho, aos impactos na saúde física e psicológica dos trabalhadores. É o exemplo de grandes grupos económicos, telecomunicações, energia, seguros, finanças, entre outros. É essencial o combate à precariedade. É essencial o respeito integral pelos períodos de pausa e descansos mais longos e regulares, reduzir o horário de trabalho e assegurar ritmos de trabalho adequados ao desempenho das funções. O PCP apresenta hoje propostas que quer ver discutidas em breve e onde teremos a oportunidade de ouvir os vários partidos, esperemos que de forma mais séria, a discutir com rigor as questões que aqui trazemos. Propomos a criação e a regulamentação da profissão de operador de centro de contactos, incluindo o reconhecimento das categorias profissionais adequadas. Propomos a obrigatoriedade da formação especializada e remunerada. Propomos a realização que o Governo realize uma ação inspectiva através da ACT em todo o território nacional, visando o cumprimento da lei e a fiscalização das condições de trabalho, tomando as diligências sancionatórias subsequentes. Sancionatórias, não pedagógicas. Propomos que se elabore um relatório sobre condições de higiene, de saúde, segurança e condições de trabalho neste setor, monitorizando o número de trabalhadores efetivos, o número de trabalhadores precários, as condições dos instrumentos de trabalho, entre outras matérias. Propomos uma coisa muito importante, senhores deputados, o reforço dos cuidados de saúde a realizar semestralmente a estes trabalhadores, nomeadamente exames médicos de optometria, oftalmologia, otorrinolaringologia e musculoesqueléticos. Propomos também a obrigatoriedade de assegurar a cada trabalhador equipamento próprio, pessoal e intransmissível. O PCP tem denunciado diferentes exemplos em que o recurso a empresas de outsourcing e de trabalho temporário para responder a necessidades permanentes tem servido para pagar salários de miséria, impor mais horário e, senhores deputados, não aplicar a contratação coletiva. Porque aquilo que aqui disseram sobre a contratação coletiva, sabem muito bem o que é que estão a dizer. Sabem muito bem que a EDP não aplica a contratação coletiva no call center da EDP porque não quer. Sabem muito bem, termino, Sr. Presidente, que a fidelidade não aplica a contratação coletiva aos trabalhadores do call center de Évora porque não quer. E, portanto, não é por falta de contratação coletiva, é por falta de vontade política e de vontade de reconhecer direitos. Mas cá estaremos com os trabalhadores numa luta de todos os dias pela sua valorização, pelo combate à precariedade e pela criação e regulamentação da profissão de call center.
Obrigado. Concluída a apreciação da petição, peço ao Sr. Deputado Secretário da Mesa, Pedro Alves, o favor de fazer alguns anúncios à Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar que tenho entrado a proposta de lei 177, iniciativa do Governo, que reforça o combate às práticas de elisão fiscal, transpondo a Diretiva da União Europeia 2016-1164, baixa à 5ª Comissão. A proposta de lei 178, iniciativa do Governo, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas em matéria de imparidades das instituições de crédito e outras instituições financeiras, baixa à 5ª Comissão. E o projeto de lei 1085, iniciativa do Sr. Deputado André Silva, do PAN, que atribui ao Instituto Nacional de Estatística a competência para o tratamento de dados estatísticos referentes à atividade tauromáquica, baixa à 12ª Comissão. É tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Resta-me anunciar a ordem do dia da amanhã, sexta-feira, com a sessão a começar às 10 horas, tendo um ponto que corresponde a uma eleição de um deputado para o Conselho Superior de Defesa Nacional, que decorre paralelamente aos trabalhos, e tendo